Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Questão da Cesgra-Rio sobre lógica. Diz o seguinte: chama-se tautologia a proposição composta que possui valor lógico verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições que a compõem. Sejam P e Q proposições simples e tiozinho P e tiozinho Q as suas respectivas negações. Em cada uma das alternativas abaixo, há uma proposição composta, formada por P e Q, qual corresponde a uma tautologia. Então, vamos ao seguinte. Alternativa A, P e Q. Alternativa B, P e não Q. Alternativa C, P e Q, então não P e Q. Alternativa D, P ou Q, então P e Q. Alternativa E, P e Q, então P e Q. Muito bem. Vamos lá. Nós já vimos em vídeos anteriores que quando eu tenho um conectivo E, se eu tiver duas verdades, sai uma verdade. Mas se eu tiver pelo menos um falso no conectivo E, então já sai falso. Então não pode ser o item A. Já no item B, está dizendo P e não Q. Se eu tiver um P verdadeiro, ótimo. P verdadeiro e Q falso, vai inverter, beleza. Mas se eu tiver um P falso, é conectivo E, também não vai dar certo. Aí aqui no conectivo C, nós temos P e Q, então não P e Q. Ora, se eu tiver dois P's, ou tiver um P e um Q falsos, já sai falso. Mas é um C então. Aí sairia verdadeiro. Então, qual vai ser o problema aqui para sair falso? Se eu tiver aqui um verdadeiro e aqui um falso. Então, vamos analisar o seguinte. Se eu considerar o P verdadeiro e o Q verdadeiro, aqui sai verdade, porque é um conectivo E. Então, aqui não pode ser falso. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Então, falso e verdadeiro, sai falso. E aí, isso aqui já falha. No item D, P ou Q. Se esse sair verdade e aqui sair falso, também dá problema. Quando que aqui vai sair verdade? Quando você tiver o P ou o Q verdadeiro. Então, vamos pensar. Eu tenho um P verdadeiro e um Q falso. Então, vai sair verdadeiro aqui. Só que quando o Q for falso aqui no conectivo OU, sai falso. Verdadeiro no primeiro e falso no segundo, no conectivo C, então, sai falso. Então, só sobrou a alternativa E. Por que que a E é verdade? Porque nós temos P e Q, então P e Q. Ora, para aqui sair verdade, eu teria que ter duas verdades. Verdade no P e verdade no Q. E aqui também seria duas verdades, né? Que são as mesmas. Então, se aqui sai verdade aqui, verdade. Verdade, verdade, verdade. Não pode ser verdadeiro e falso no conectivo C, então. Então, se for verdade no primeiro, verdade no segundo, sai verdade. Se for falso no primeiro e falso no segundo, sai verdadeiro também. Então, quando que aqui sairia falso? Quando o P ou o Q for falso. Só que se for falso desse aqui, vai ser falso aqui também. Não tem como ser verdade aqui e ser falso aqui, porque os dois são iguais. Eu vou mostrar isso na tabela verdade aqui para vocês. Então, vamos considerar as quatro possibilidades. Primeiro, o P e o Q serem verdadeiros. Depois, o P verdade e o Q falso. Depois inverte. O P falso e o segundo verdade. E, finalmente, os dois falsos. Vamos ver o que acontece. Conectivo E. Verdade, verdade. Sai verdade. Então, nós vamos ter verdade aqui no primeiro, P e Q. Então, verdade no segundo. O resultado final é verdadeiro. Porque verdade, se verdade, então verdade, verdade. Aqui no segundo, tem uma falsidade aqui, ó. E é um conectivo E, tem que ter dois verdadeiros. Se tiver pelo menos um falso, já é falso. Acontece aqui o mesmo e aqui também. Consequentemente, vai ser falso aqui e vai ser falso aqui. Em todos eles, a mesma situação. O que acontece se eu tenho um falso e um falso no C, então? Sai tudo verdade. Quando que sai falso mesmo, professor? Quando for verdade o primeiro e falso o segundo. Okay? Portanto, isso é uma tautologia. Para qualquer valor que tenha
o nosso V, o nosso P, perdão, o nosso P, o nosso Q, o resultado é sempre verdadeiro, uma tautologia. Portanto, é a alternativa E de elefante que satisfaz essa tautologia, certo? Eu espero que você tenha gostado e compreendido aí e possa sempre prestigiar o nosso canal compartilhando com seus amigos. Um abraço, muita paz, felicidade a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Questão da Cés Gran-Rio sobre lógica diz o seguinte: chama-se tautologia a proposição composta que possui valor lógico verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições que a compõem. Sejam P e Q proposições simples e tiozinho P e tiozinho Q as suas respectivas negações. Em cada uma das alternativas abaixo, há uma proposição composta, formada por P e Q, qual corresponde a uma tautologia. Então, vamos ao seguinte. Alternativa A, P e Q. Alternativa B, P e não Q. Alternativa C, P e Q, então não P e Q. Alternativa D, P ou Q, então P e Q. Alternativa E, P e Q, então P e Q. Muito bem. Vamos lá. Nós já vimos em vídeos anteriores que quando eu tenho um conectivo E, se eu tiver duas verdades, sai uma verdade. Mas se eu tiver pelo menos um falso no conectivo E, então já sai falso. Então não pode ser o item A. Já no item B, está dizendo P e não Q. Se eu tiver um P verdadeiro, ótimo. P verdadeiro e Q falso, vai inverter, beleza. Mas se eu tiver um P falso, é conectivo E, também não vai dar certo. Aí aqui no conectivo C, nós temos P e Q, então não P e Q. Ora, se eu tiver dois P's, ou tiver um P e um Q falsos, já sai falso. Mas é um C então. Né? Aí sairia verdadeiro. Então, qual vai ser o problema aqui para sair falso? Se eu tiver aqui um verdadeiro e aqui um falso. Então, vamos analisar o seguinte. Se eu considerar o P verdadeiro e o Q verdadeiro, aqui sai verdade, que é um conectivo E. Então, aqui não pode ser falso. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Então, falso e verdadeiro sai falso. E aí, isso aqui já falha. No item D, P ou Q. Se esse sair verdade e aqui sair falso, também dá problema. Quando que aqui vai sair verdade? Quando você tiver o P ou o Q verdadeiro. Então, vamos pensar. Eu tenho um P verdadeiro e um Q falso. Então, vai sair verdadeiro aqui. Só que quando o Q for falso aqui no conectivo OU, sai falso. Verdadeiro no primeiro e falso no segundo, no conectivo C, então, sai falso. Então, só sobrou a alternativa E. Por que que a E é verdade? Porque nós temos P e Q, então P e Q. Ora, para que sair verdade, eu teria que ter duas verdades. Verdade no P e verdade no Q. E aqui também seria duas verdades, né? Que são as mesmas. Então, se aqui sai verdade aqui, verdade. Verdade, verdade, verdade. Não pode ser verdadeiro e falso no conectivo C, então. Então, se for verdade no primeiro, verdade no segundo, sai verdade. Se for falso no primeiro e falso no segundo, sai verdadeiro também. Então, quando que aqui sairia falso? Quando o P ou o Q for falso. Só que se for falso desse aqui, vai ser falso aqui também. Não tem como ser verdade aqui e ser falso aqui, porque os dois são iguais. Eu vou mostrar isso na tabela verdade aqui para vocês. Então, vamos considerar as quatro possibilidades. Primeiro, o P e o Q serem verdadeiros. Depois, o P verdade e o Q falso. Depois inverte. O P falso e o segundo verdade. E finalmente os dois falsos. Vamos ver o que acontece. Conectivo E. Verdade, verdade. Sai verdade. Então, nós vamos ter verdade aqui no primeiro, P e Q. Então, verdade no segundo. O resultado final é verdadeiro. Porque verdade, se verdade, então verdade, verdade. Aqui no segundo, tem uma falsidade aqui, ó. E é um conectivo E, tem que ter dois verdadeiros. Se tiver pelo menos um falso, já é falso. Acontece aqui o mesmo.
e aqui também. Consequentemente, vai ser falso aqui e vai ser falso aqui. Em todos eles, a mesma situação. O que acontece se eu tenho um falso e um falso no C, então? Sai tudo verdade. Quando que sai falso mesmo, professor? Quando for verdade o primeiro e falso o segundo. Ok? Portanto, isso é uma tautologia. Para qualquer valor que tenha o nosso V, o nosso P, perdão, o nosso P, o nosso Q, o resultado é sempre verdadeiro. Uma tautologia. Portanto, é a alternativa E de elefante que satisfaz essa tautologia. Certo? Eu espero que você tenha gostado e compreendido aí e possa sempre prestigiar o nosso canal compartilhando com seus amigos. Um abraço, muita paz, felicidade a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.